vídeos do nosso canal. Me chamo Ana e faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. No vídeo de hoje a gente vai resolver e explicar também, conforme passo a passo, um exercício clássico da disciplina de termodinâmica que é muito realizada no curso de engenharias. Esse exercício ele envolve um tanque rígido fechado contendo refrigerante e sendo que ele sofre um aquecimento devido à radiação solar. A ideia aqui não é apenas chegar ao resultado final, mas é tentar entender o raciocínio físico, aprender a interpretar as tabelas termodinâmicas e compreender o que realmente está acontecendo com o sistema durante o processo. Então, se você está estudando termodinâmica agora ou quer revisar conceitos importantes, fique comigo até o final do vídeo. Então, vamos começar entendendo o problema. Conforme ilustrado, um tanque rígido fechado com 20 pés ao cubo está cheio e contendo 75 libras-força por metro de refrigerante, 134A, que é da tabela. O tanque ele é exposto ao sol e é medido sua pressão apenas no início. Às 9 horas da manhã, o refrigerante está a uma pressão de 100 libras-forças por PSI ao quadrado, ou seja, PSI. Às 3 horas, devido à radiação solar, o refrigerante se encontra com vapor saturado. Embora a pressão não tenha sido medida nesse instante da tarde, é razoável supor que seja superior a uma pressão maior do que 10 libras-forças. Então, determine. A letra A determina a temperatura inicial em Fahrenheit e letra B a pressão final em libras-força por IN ao quadrado. Ou seja, nosso foco é analisar os dois estados termodinâmicos do sistema. Então agora vamos identificar corretamente o sistema. O nosso sistema ele é um refrigerante que está dentro de um tanque. Então esse tanque ele vai estar fechado, ou seja, não há troca de massa. Ele é rígido, o volume então é constante e apenas sofre troca de energia na forma de calor devido à radiação. Então, algumas conclusões importantes. A massa do sistema é constante, o volume do sistema é constante, o que muda ao longo do tempo são as propriedades térmicas, como pressão, temperatura e qualidade. Isso é fundamental para resolver corretamente o exercício. Então, nesse slide aqui temos um gráfico, como é que mostra a pressão por volume de 100 libras-forças divididos por IN ao quadrado. Agora, então, iremos determinar a do volume específico inicial. Então, vamos começar pelo estado inicial, que é às 9 da manhã, onde nós conhecemos que o volume total do tanque é de 20 pés ao cubo, e massa do refrigerante de 75 lbm. Então, calculamos o volume específico, que é o volume por unidade de massa. O volume específico é dado por volume específico é igual a volume divididos por massa. Então, substituindo os valores, é 20 pés ao cubo divididos por 75 lbm igual a 0,2666 pés ao cubo por lbm. Esqueci de botar um m, mas é lbm. Esse valor, então, ele vai ser extremamente importante para a gente poder indicar o estado termodinâmico do fluido. Agora, com o valor da pressão inicial, que é de 100 psi, nós vamos até a tabela de propriedades do refrigerante 134A, que nós vamos à tabela de propriedades, que é de saturados, que é a tabela de... É essa tabela que está ilustrada aqui no vídeo. Nessa tabela nós vamos para 100 psi. Nessa tabela a gente vai para 100 psi e encontramos. Na tabela está bem embaixo, como está ilustrado. Eu grifei um pouquinho de vermelho embaixo, então, mas é o último número da tabela. Então, o volume específico do nosso líquido saturado, que é o VL, e o volume específico do vapor saturado, que é VV. Então, considerando o volume específico calculado com esses valores, percebemos que o volume específico líquido saturado ele é menor que o volume, que é menor também que o volume específico do vapor saturado. Isso indica, então, que o refrigerante está em uma mistura bifásica, ou seja, de líquido para vapor. Isso é muito importante porque sempre que o fluido está em mistura bifásica, a temperatura é a temperatura de saturação correspondente à pressão. Então, como o estado inicial é bifásico, a temperatura do refrigerante é simplesmente a temperatura de saturação na pressão de 100 psi,
Consultando a tabela, encontramos que essa temperatura é de aproximadamente 79,12 Fahrenheit. E o nosso volume específico está, o VL, é igual a 0,01332 pés ao cubo por LB, e o volume específico de saturação é de 0,4776 pés ao cubo LB. É a temperatura, como eu havia falado, para responder à questão A, ficou em 79,12 Fahrenheit. Então, essa é a resposta do item A do problema. Agora vamos analisar o estado final do sistema. O problema, ele informa que às 3 horas da tarde o refrigerante está na condição de vapor saturado. Como o tanque é rígido e fechado, o volume total então vai continuar o mesmo e a massa também vai continuar a mesma. Logo, o volume específico no estado final é igual ao volume específico no estado inicial. É como podemos ver na questão B, que o volume 2 é igual ao volume 1. Então, o resultado ficará em 0,2667 pés ao cubo por LB. Então, agora sabendo que no estado final o refrigerante ele vai estar no estado saturado, nós vamos então olhar novamente a tabela do R134A saturado, é o que está apresentado aqui, que é a tabela A12E. E agora procuramos o valor de pressão para o qual o volume específico do vapor saturado seja aproximadamente igual ao volume específico do sistema. Como esse valor não aparece exatamente na tabela, temos que realizar uma interpolação linear entre os dois valores mais próximos. Então, com isso, eu utilizei o valor de pressão de 170 com volume de 0,27466 e a pressão de 180 com volume específico de 0,25813. Então, fazendo a interpolação, o resultado que nos dá, usando também o volume específico que a gente tem, que é de 0,2667, então nossa pressão de 2 ele ficará em 174,82 libras-forças por IN ao quadrado. Após a interpolação, então, a gente encontra a pressão final, que é exatamente a pressão 2 é igual a 174,82 libras-forças por IN. Então, essa é a resposta do item B do problema. Bom, agora vamos interpretar fisicamente o que aconteceu. Então, o tanque ele tinha sido aquecido pelo Sol, que ele recebia energia na forma de calor, e como o volume ele era constante e aumentou o volume do aumento de energia interna do refrigerante, resultou em um aumento na temperatura, uma evaporação do líquido e também um aumento de pressão interna. Então, o refrigerante passou de uma mistura líquido-vapor para um vapor saturado. Tudo isso sem mudança de volume. Esse tipo de análise ele é muito comum em sistemas reais, como reservatórios, cilindros e também nos vasos de pressão. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo nós resolvemos um problema completo de termodinâmica, identificando corretamente o sistema, analisando os estados, utilizando tabelas de termodinâmicas e também interpretando fisicamente o processo. Se esse conteúdo ele te ajudou muito, então não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com quem também está estudando termodinâmica ou precisa saber sobre essa questão. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente dá um jeito de resolver. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.